Olá meninas, estão curtindo as aulas? Muito boas, né? Hoje o tema é sobre sexualidade e transformação do corpo da mulher em tratamento oncológico. E quem traz esse tema é a terapeuta Daiane Maciel. Aproveitem a aula, deixem seus comentários e as suas curtidas também, hein? Um beijo para vocês! Olá, boa tarde. Estou muito feliz de participar desse projeto com as promotoras legais populares de Suzano. Eu quero primeiramente agradecer a doutora Sandra e a primeira-dama Larissa Chiuchi por trazer esse trabalho tão lindo, esse projeto tão bacana aqui para a nossa cidade. Eu sou Daiane Maciel, sou terapeuta e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a sexualidade da mulher em tratamento oncológico. Hoje a gente vai falar sobre a sexualidade e transformação do corpo da mulher em tratamento oncológico. Como eu disse, sou Daiane Maciel, sou terapeuta integrativa, especializada em psicologia da correlação pela Escola Brasileira de Linguagem do Corpo e Psicanálise. Eu também sou terapeuta floral formada pelo Instituto Florais de Minas, além de ter diversos cursos terapêuticos trazendo para vocês bem-estar, autoconhecimento. Eu atendo aqui na cidade de Suzano, meu consultório está aqui desde 2019 e eu há anos venho fazendo esse trabalho com mulheres e homens, trazendo para vocês mais autoconhecimento e gerenciamento de vocês mesmos e das suas relações. Pois é, mas com tudo isso, o que me dá essa autonomia de poder falar sobre o tratamento de câncer, né? É onde eu falo da nossa história. Por que nossa história? Essa é a minha mãe. Minha mãe teve câncer de mama com apenas 33 anos. Então, recém-divorciada, mãe de 2 filhas, acreditando que ia poder voltar a reconhecer, a conhecer o mundo novamente, ela acabou descobrindo que estava com câncer num período assim onde a mulher está no auge da sua sexualidade, muito jovem. Ela precisou fazer uma mastectomia total do seio esquerdo e se viu sem essa perspectiva, né, de voltar a essa ativa tão rápido quanto ela imaginava. Apesar de tudo, como vocês podem ver, é assim que a gente havia. Pode passar. Mas ela lutou muito, sempre com muita alegria, com muita paz, com muita tranquilidade. Eu admiro demais a paz que a minha mãe passou por esse câncer, a alegria que ela foi trazendo para a gente, a tranquilidade com que ela passava pelos processos. E depois da mastectomia, depois da quimioterapia, da radioterapia e de mais 3 cirurgias por conta de complicações, ela venceu o câncer e é assim que ela se encontra hoje. Muito bem, muito linda, muito bonita e se sentindo com certeza a vencedora que ela é. Pois é, o primeiro impacto. Quando uma mulher descobre o câncer de mama, a primeira coisa que vem à cabeça dela é o medo de perder a mama e também a própria vida. Muitas mulheres, nesses momentos, passam por algumas fases, que é a fase da negação, a fase da raiva, a fase da barganha, a depressão e a aceitação. E essa fase da depressão que eu queria conversar com vocês mais um pouquinho, que é o quanto é importante a gente delimitar um período para a gente vivenciar essa fase de depressão. Claro que passar por esse período depressivo é muito difícil e é normal a gente se sentir assim um pouco mais para baixo, mas é extremamente importante que a gente se permita passar por esse período apenas um tempo, que a gente possa o máximo possível voltar a viver e a voltar a nos ver bem. Quando eu montei essa palestra para vocês, né, do Outubro Rosa, falando do câncer, eu conversei com a minha mãe. E uma das coisas que ela falou que me chamou assim, muita atenção foi que ela nunca se permitiu se ver morta ou deitada numa cama. Então eu trago isso para vocês porque é extremamente importante que vocês não se permitam, né, ou
as pessoas que convivem com vocês, que se você conhece alguém que está passando por esse período, que você dê esse apoio para que ela não se permita se ver deitada numa cama, se ver morta. A gente sempre tem que se visualizar, bem, se visualizar, entender que nós temos um futuro e que isso é apenas um período muito difícil que a gente pode estar vivendo. Pode passar. Alterações físicas e emocionais durante o tratamento. Além dos efeitos colaterais mais conhecidos da quimioterapia, como a perda de cabelo, a fadiga, alterações de peso, náuseas e vômitos, infecções, alterações nas unhas, se não bastasse tudo isso que as mulheres passam durante o tratamento oncológico, algumas mulheres não sabem que vão passar por alguns tratamentos hormonais. Então, se já não bastasse todas essas alterações que já impactam demais a vida da gente, existem algumas outras alterações que eu vou falar aqui para vocês. Pois é. Algumas mulheres, como eu falei, desconhecem que pode passar por alguns tratamentos hormonais que agem diminuindo o nível de estrogênio e progesterona no organismo. O estrogênio, ele é responsável pela libido, pelo desejo sexual, e como alguns cânceres se alimentam desses hormônios, é feito um tratamento para que seja interrompida essa produção. E aí que vai complicando a vida da mulher, né? Como esses hormônios podem estimular o crescimento de mama e o receptor hormonal positivo, a redução de estrogênio pode retardar o desenvolvimento do câncer ou evitar a reincidiva. Então, acontecendo esse tipo de tratamento para evitar esse desenvolvimento do câncer, a libido, o desejo sexual, a lubrificação vaginal, isso tudo pode ir embora. Então, as quedas do nível de estrogênio é o hormônio desse desenvolvimento dos órgãos sexuais femininos e a regulação dos ciclos menstruais, podendo causar menopausa precoce, ondas de calor, além do que eu estou citando para vocês, dificuldade de dormir, ansiedade, diminuição do desejo sexual, depressão, secura vaginal e vaginismo. O vaginismo é uma vasoconstrição daquele canal vaginal. Então, algumas mulheres que passam pelo tratamento do câncer, que sentem muita dificuldade na hora do ato sexual, podem estar passando pelo problema de vaginismo e não sabem, porque acham que é normal doer, né, por algum tipo de alteração é normal. Sim, é um tipo de alteração, mas não é normal. Tem que procurar uma ajuda. Nesse caso de vaginismo, é importante a terapia, tá? Porque isso é muito emocional, não existe assim uma causa muito biológica para esse caso de vaginismo. Pode voltar, para o vaginismo. Então, precisa do acompanhamento terapêutico, precisa do acompanhamento com o sexólogo, precisa de pompoarismo, porque o pompoarismo estimula essa irrigação desse local, porque para o ato sexual, a gente precisa de mais ou menos 500 ml de sangue nesse lugar, ali no clítoris, em todo o canal vaginal. Então, quando existe o pompoarismo, a irrigação ali fica mais fácil. E aí, esse local vai entendendo que vai haver ali um ato sexual e vai já relaxando, vai se adaptando para quando esse ato acontecer, não haver dor. A secura vaginal, ela pode ser facilmente resolvida com alguns lubrificantes, mas é importante a gente salientar que para mulheres passando por esse período de tratamento do câncer, não pode ser qualquer lubrificante. Esses lubrificantes que não são à base de água, que esquentam, que esfriam, que tem sabor, que tem cheiro, não são indicados. Sempre lubrificantes à base de água. Pode passar. Lidando com a nova imagem. Algumas mulheres precisam passar pelo procedimento da mastectomia, que é essa retirada do seio, seja ela total ou parcial. O fato que, diante dessas alterações,
alterações físicas e emocionais abalam demais a autoestima da mulher. O acompanhamento terapêutico é de extremamente importância para que a mulher possa lidar com essa mudança e possa também é, se adaptar com o que está acontecendo ali com o corpo dela. Porque muitas vezes, quando não existe esse acompanhamento, o parceiro, o marido, a família elogiam, falam que ela tá bonita, às vezes existe uma queda de cabelo, mas o parceiro tá ali, tá junto, mas ela não se permite receber esses elogios, porque ela se vê de uma forma muito diminuída, distorcida. Então, essa distorção de imagem precisa ser acompanhada pelo terapeuta. É muito importante que a mulher tenha essa percepção de que ela não precisa passar por esse período sem nenhum tipo de auxílio. Porque, como eu disse, às vezes as pessoas que estão ao redor dela estão elogiando, estão ali dando aquele apoio necessário, mas ela consigo mesma não consegue nem receber esse apoio. Então, apesar de tantas mudanças físicas, é importante focarmos que somos de verdade, na nossa essência, na nossa alegria, no nosso encanto, no nosso olhar. E eu trouxe essa frase para vocês porque é importante que a mulher que está passando por esse tratamento oncológico se permita ser amada. Por que se permita ser amada? Porque, às vezes, para o parceiro não mudou nada. Foi só uma parte dela, o cabelo, as unhas, a sobrancelha, seja o seio que foi retirado, para ele isso é só uma fração do que ela é. E a mulher precisa entender que isso realmente é apenas uma fração do que ela é e não ela por inteira. Então, retomar se ver como inteira, entender que essa parte nossa, que de por um período, né, seja um cabelo que caiu, que vai nascer de novo, uma sobrancelha que caiu, que vai nascer de novo, ou seja, pelo seio que realmente foi tirado definitivamente, isso é apenas uma parte do que a mulher é por inteiro. Que essa essência dela, que essa alegria que ela traz de viver, isso é muito mais importante do que essa parte que nos falta. Então, isso não pode se sobressair do que nós somos numa totalidade. As dificuldades sexuais e a necessidade do diálogo. Em meio a tantas mudanças físicas, alterações hormonais, medo da morte, baixa autoestima, o sexo acaba ficando em segundo plano, às vezes terceiro plano. E o diálogo se faz necessário, tanto com o oncologista quanto com o seu parceiro. Aqui eu até coloquei, né? É importante a desconstrução do sexo como um assunto tabu e a compreensão de que ele também faz parte de uma vida saudável. Por quê? O que acontece, né? Até conversei com algumas mulheres que estão passando pelo tratamento oncológico e elas falam, mas é que o oncologista ele é muito sério, eu me sinto retraída de perguntar para ele sobre essas questões sexuais. Pois é, como o oncologista é um médico que está lidando com a vida humana, é normal, às vezes, eles terem uma coisa assim mais séria, mais retraída. E aí elas perguntam, mas com que cara que eu vou falar com eles? Vai ter que falar com a sua cara mesmo, vai ter que colocar sua melhor cara, seu sorriso no rosto e lá tirar todas essas dúvidas. Porque o sexo, ele faz parte da vida de todo mundo. E algumas mulheres, quando passam pelo tratamento oncológico, quando elas têm já seus 50, 60 anos, às vezes elas não priorizam isso, elas acham que é isso mesmo e acabou. Não preciso mais, às vezes não é mesmo para eu ter relações sexuais. Algumas mulheres, quando já têm uma idade um pouco mais avançada, com 50 ou 60 anos, acabam não dando muita importância para a sexualidade. Elas acabam não perguntando, não conversando com seus familiares, não conversando com o oncologista, não procurando um terapeuta, porque acabam entendendo que elas já estão mais velhas, que de repente o sexo não é tão importante, que não é importante para, às vezes não é para ter sexo mesmo. Então, é importante que a gente compreenda
que o sexo é para todas as idades e precisa haver uma adaptação para esse ato sexual, principalmente quando se está passando pelo tratamento oncológico. Então, conversar com pessoas, conversar com o seu médico, ver que tipo de alteração isso pode te causar, qual é o tipo de tratamento hormonal que você está fazendo, e como isso pode influenciar na sua vida sexual, é muitíssimo importante. Aí eu tenho um pouco de vergonha de conversar com o médico. Então, hoje a gente tem várias aulas, várias palestras, como essa que eu estou dando para vocês, como algumas aulas que tem no YouTube, online, onde a gente pode buscar compreender o que está acontecendo e trabalhar com o que a gente tem ali para que a gente tenha uma vida mais saudável sexualmente possível. Porque quando a gente fala de um bem-estar, a gente não está falando apenas da cura do câncer, apenas da saúde. A gente está falando de um bem-estar em todas as áreas, tá? Sejam as áreas das relações e também a área sexual. Pode passar. Redescobrindo o sexo. É importante que seja adotada uma nova visão sobre o ato sexual e o que antes acontecia naturalmente, talvez agora precise de um certo planejamento. Por que eu falo isso? Porque antes é muito cômodo, acontece assim, a gente vai dormir e aí o marido procura, ou o parceiro procura, e aí já que eu tô lá mesmo, vamos fazer, e acontece, né? Normalmente é dessa maneira que acontece. Quando se está passando por esse tratamento oncológico, quando a gente está passando por esses momentos de desordens hormonais, de insegurança com relação ao corpo, onde a gente não sabe onde a gente vai sentir dor, o quanto a gente está confortável de se mostrar ali para o parceiro, é importante que a gente planeje com uma certa antecedência essa retomada da vida sexual. Então, não é só aguardar aquilo acontecer à noite, porque estava ali, estava cômodo e pronto, né? Se acontecer assim e for bom, maravilha. Mas se a gente estiver um pouco desconfortável com o nosso próprio corpo, é importante que a gente já combine com o marido. Olha, hoje à noite a gente vai fazer uma coisa diferente. E o que é diferente? A gente pode preparar o ambiente, colocar uma luz de velas, uma música bacana, preparar ali alguns petiscos, fazer essa reconexão do casal. E não necessariamente que aquilo vire uma penetração, um ato sexual que antes para nós era comum e agora a gente precisa se readaptar. Como eu coloquei aqui, o sexo não é só penetração. As carícias, o toque no corpo, o companheirismo e o diálogo com o parceiro são fundamentais para uma vida sexual saudável. Então, nesse momento de reconexão, ficar olhando para o parceiro, ele olhar para você, para que você se sinta bonita, para que você se sinta amada, tocando você nos pontos erógenos, para que você redescubra o que você gosta, porque às vezes a gente foi ensinada, né, a fazer sexo de uma forma tão mecânica, muitas mulheres podem ainda ter essa visão de que o sexo é uma coisa muito mecânica. Então isso pode ser uma oportunidade de redescobrir o sexo como algo prazeroso, além do ato da penetração, apenas pelo toque, pelas carícias, pela conversa e pelo diálogo. Pode passar. Então, converse sobre o que é importante para você e o que está incomodando. Não tenha medo de começar devagar, que é o que eu estava falando anteriormente. Tá? Prepare o ambiente. Não precisa necessariamente já ter uma penetração, mas as carícias, o toque são muito importantes. O uso de lubrificantes pode ajudar muito nos sintomas de secura vaginal, né, evitando as dores e os desconfortos, como eu estava dizendo, porque essa secura vaginal pode causar muita dor no ato da penetração. Então, se você percebe que houve essa secura vaginal, você pode já estar providenciando esse lubrificante. Mas, Dani, por que eu vou ter secura vaginal? É o que eu falei lá, por conta dos tratamentos hormonais. E aqui, tocar o próprio corpo é um assunto muito tabu.
Então, o que a gente fala da masturbação. Por quê? Isso é tão tabu, como se tocar o corpo fosse algo errado. Então, tocar o próprio corpo durante esse processo de tratamento é importante para que você se descubra quais são os seus pontos que você gosta, quais são os pontos que você não gosta de ser tocada, de ser acariciada, o que é erógeno para você, ou porque aí a gente vai conseguir descobrir um mundo de prazeres além da penetração. Pode contar. Você não precisa passar por isso sozinha. A busca por ajuda pode ser necessária, e é muito necessária, e te auxiliará a passar por essa fase de uma forma mais leve e com menos autocobrança. Você não precisa passar por isso sozinha. A busca por ajuda pode ser necessária e é muito necessária. E vai te auxiliar a passar por essa fase de uma forma mais leve e com menos autocobrança. Por quê? As mulheres, quando passam por esse período dos tratamentos hormonais, da falta de libido, elas acabam se sentindo um pouco retraídas de conversarem, às vezes, com o próprio parceiro, de conversarem com os familiares. Então, buscar uma ajuda terapêutica, conversar com o parceiro, principalmente, conversem com os parceiros. Às vezes a gente cria um cenário enorme de preocupação, e o que ele quer é apenas estar ao nosso lado, é nos apoiar, então, conversar com o parceiro é de extrema importância para passar por esse período. E se precisar que você se compreenda também, que você tire essa inibição de si mesma, o auxílio terapêutico vai ser muito é, bacana, vai ser muito bom para que você possa retomar esse diálogo, para que você possa retomar essa vida sexual de uma forma muito mais prazerosa e saudável, e que você perca esse medo de conversar sobre isso. Pode passar. Compreender como você se sente diante dessa fase da vida, entender os seus medos, de que forma elas afetam você, é um importante passo para uma melhora efetiva e integral. Então, aqui eu trouxe um pouquinho para vocês de quais são as ferramentas com que eu trabalho aqui no consultório. Então, eu trabalho com os florais agem no campo sutil, auxiliando na compreensão das emoções e na mudança de comportamento. Então, o que eu costumo dizer? O floral, ele age trazendo consciência das situações. Então, a partir do momento que você adquire uma consciência, você não deixa de ter essa consciência, você não tem como voltar atrás, você teve uma percepção de si mesma diferenciada, você teve uma percepção do seu alto valor, do quanto você é importante, de que mesmo que uma parte de você tenha sido tirada, uma parte de você tenha sido, de alguma maneira, é, desequilibrada ali por algum período difícil que você esteja passando, os florais, eles trazem para você essa autocentramento, esse autoconhecimento. E a linguagem do corpo analisa a origem das doenças com base no padrão comportamental. Ou seja, quando uma pessoa vem aqui no consultório com uma doença específica, seja ela qual for, ou com algum sintoma específico, seja uma dor de cabeça, uma gripe, eu consigo compreender qual é o padrão de comportamento que aquela pessoa traz. Então, para a pessoa que está passando por um período de tratamento oncológico, existe um padrão de comportamento que essa pessoa traz no seu dia a dia, que faz com que certas doenças somatizem no corpo físico. Então, vindo até aqui, a gente compreendendo esse padrão, é muito mais fácil a gente fazer essa análise e trazer para a pessoa um comportamento mais direcionado e assertivo. Pode passar. Aqui eu trouxe para vocês conhecerem um pouco mais sobre o meu trabalho, no meu Instagram, que é daimaciel_terapeuta, aqui meu telefone e o endereço do meu consultório aqui na cidade de Suzano. Eu quis finalizar com essa frase para vocês, que prazer e satisfação são possíveis, mesmo que alguns aspectos da sexualidade tenham mudado. Então, desconstrua-se
se por algum motivo você não se sinta bem com o seu corpo, ou você conhece alguém que está passando por um período difícil, a sexualidade é algo muito dinâmico, os prazeres são algo muito variados. Então, desconstruir essa visão da sexualidade como apenas um ato de penetração, como apenas aquele ato mecânico, é extremamente importante. Então, o prazer e a satisfação, elas são para todo mundo, para todas as mulheres. Então, não se permita deixar que momentos difíceis como um tratamento de câncer deixe com que a mulher não viva uma vida plena de saúde em todos os aspectos possíveis. Eu agradeço demais essa oportunidade de estar falando com vocês hoje. Espero que tenha servido para vocês ou para que vocês levem esse conhecimento para mulheres que estão passando por esse período, para que vocês possam levar para elas esses conhecimentos que a sexualidade é para todas as idades, para todas as mulheres, e que é possível, sim, ter prazer, mesmo quando a gente está passando por momentos tão desafiadores como um tratamento oncológico. Eu deixo um beijo para vocês, um beijo para a doutora Sandra, um beijo para a primeira-dama Larissa, e que esse curso traga para vocês um horizonte de muito conhecimento. Até mais.